Amados, abra a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Nós vamos ler a partir do versículo 27. Primeira Coríntios 12, 27. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. E quem ainda não tem, ajuda, irmão. Quem ainda não tem Bíblia, né, adquira uma quanto antes. Eu não sou contra, né, o uso de aplicativos, né? Hoje você tem baixa o aplicativo da Bíblia no celular e você pode usar tranquilamente. No entanto, é bom, né? Quem faz esse procedimento é bom colocar o celular no modo avião, porque você sabe que o celular é uma tentação, né? Ele tem muitas coisas ali que podem levar você a perder a concentração. Por isso que nada se compara à Bíblia em papel, né? Bíblia de papel você não tem como se distrair com nada. Amém? 1 Coríntios 12, 27 diz assim a palavra de Deus. A gente vai começar a ler no versículo 27 e vai até o 13, versículo 7. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Várias perguntas, né? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E agora eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, ou em outra versão, não arde em ciúmes. Não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Amém? Estenda sua mão direita aqui na minha direção, se você puder orar por mim, pedir a Deus que use esse vaso de barro aqui mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, Pai, por mais essa oportunidade de poder compartilhar a Tua palavra. E mais uma vez nós nos submetemos a Ti, Espírito Santo, declaramos que tudo vem de Ti, que sem Ti nada somos, nada podemos, nada conseguimos fazer. Por isso, usa-nos tão somente em Tuas mãos, mais uma vez, para transmitir a Tua noiva, Senhor, o que o Senhor deseja comunicar conosco
na noite de hoje. Fala conosco, queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Repita assim comigo: eu preciso ser batizado com o amor do tipo de Deus. Amém? Nessa noite eu quero falar sobre o batismo do amor. Nessa manhã eu conversava com o meu candidato a genro, né? Já é praticamente genro, né? Já estão se preparando, querem casar ano que vem. Tem uma filha mais velha de 17 anos, a Ana Cristina. Ano que vem ela completa 18. E como ela acredita que a volta de... Assim que nem o pai, né? Acredita que a volta de Jesus se aproxima. E ela tem tanta fé nisso, assim como o pai dela, que ela decidiu que ia casar com 18 anos, né? E o noivo, né? O namorado é uma bênção de Deus, né? Deus nos presenteou com um menino de ouro. E tudo está encaminhando para isso, né? Estão se preparando, os dois trabalham, né? Os dois têm seu salário, os dois estudam. Minha filha, essa semana eu fui buscar o boletim dela na escola, a nota menor dela foi 8, né? 8, 9, 10, né? Melhor aluna da sala e uma das melhores do colégio, né? Professor lá, vários professores disseram que é a melhor do colégio, mas eu fiz de conta que eu não ouvi, né? Mas parece que é. Ganhou 2 premiações, né? Por ser aluna de destaque, né? Então, glórias a Deus, né? Por isso, né? Porque não considero que nós sejamos os melhores pais, nem eu, nem a minha esposa. Confesso que falhamos em muitas áreas, porque quando ela nasceu a gente tinha uma igreja toda para cuidar, era tudo novo. A gente não era pastor, nós éramos empresários que nos transformamos em pastor, né? Então, primeiro ministério na cidade de Nova Trento, experiências novas. Então, com certeza, a gente teve acertos, mas também teve erros. Mas glórias a Deus que ela tem permanecido no caminho do Senhor. Hoje ela está frequentando a Assembleia de Deus, na cidade de São João Batista, né? Seguindo o namorado e com a nossa bênção. Ela participa também da nossa célula, nas sextas-feiras à noite. Então ela participa de 2 igrejas. Na verdade, só existe uma única igreja, né? Mas ela participa da célula com a gente. Quando a gente estava fazendo culto, ela participava do culto com a gente também. E participa dos cultos aos domingos lá na Assembleia de Deus. E o Marco Antônio, né, o namorado dela, dormiu lá em casa essa noite, de sexta para sábado. E hoje de manhã cedo a gente já acordei, fui fazer o café da manhã para ele, né, preparar o café para o candidato a genro. E a gente começou a conversar. E eu estava contando para ele, né? Nós estávamos falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Nosso assunto do café da manhã, né? Estávamos falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Sobre essa experiência poderosa que todo cristão precisa ter, né? E quando eu me falo do batismo no Espírito Santo, não estou falando do batismo com o Espírito Santo, estou falando do batismo no Espírito Santo, porque eu aprendi que você é batizado com o Espírito Santo no momento da sua fé. Conforme você lê lá em Efésios, capítulo de número 1, quando você crê em Jesus Cristo, no momento da sua fé, quando você crê na pregação do Evangelho, na pregação da palavra, a Bíblia diz que você é selado com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é o penhor. O que é o penhor? É a garantia de que se você permanecer com Deus até o fim, você tem uma garantia, um penhor chamado Espírito Santo, que te dá a garantia que você vai subir com Deus, né? Até, diga-se de passagem, como é que o Senhor e os seus anjos vão fazer para identificar quem é quem no dia do arrebatamento? Né? Pelo selo, através do selo, que é o penhor, que é o Espírito Santo. Está em Efésios, capítulo de número 1, versículo 13 e 14. É também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória.
Então, quando você crê em Jesus como teu Salvador, você é selado com esse selo, né? Chamado Espírito Santo de Deus. Isso a gente chama de batismo com o Espírito Santo. No dia do arrebatamento, os anjos, juntamente com Jesus, eles vão identificar quem tem um selo, quem não tem um selo, quem tem o Espírito Santo e quem não tem. E aqueles que são selados com o Espírito Santo serão arrebatados com o Senhor nas nuvens e estaremos com Ele para todo sempre. Amém? Você pode dar uma glória a Deus aí? Aleluia! Agora, todo mundo aqui que já fez o encontro face a face com Deus, quem aqui já fez o encontro face a face com Deus? Aleluia! Quem não fez ainda, eu profetizo que você vai fazer, amém? Quem já fez o encontro face a face com Deus, você aprendeu que tem um outro tipo de batismo, né? Que é o batismo no Espírito Santo, que é o que a gente chama de revestimento de poder, né? Você está vendo aqui que o pastor Cristo está vestido, né? Estou bonito hoje, né? Está gravando aí, minha esposa não tem ciúme, graças a Deus já foi liberta. Então, se você achar que está bonito, está bonito. Mas aprecie com moderação, né? Porque já tem dono, né? Mas enfim, eu estou vestido, né? Estou com roupa, né? Estou com essa... Como é que chama isso aqui? Eu não sei, suéter preto, né? Calça jeans, sapatinho cinza. Então eu estou vestido. E o que é um revestimento? Você vai saber agora. Vou pegar esse blazer aqui, agora eu vou me revestir. Agora estou revestido. Eu estava vestido e agora estou revestido. A partir do momento que eu botei esse blazer aqui por cima do suéter, é isso que chama? Então agora eu fiquei revestido. Então isso é o batismo no Espírito Santo. Quando você aceita Jesus como teu Salvador, quando você crê na pregação do Evangelho de todo o teu coração, você é vestido. Você recebe o Espírito Santo. Mas existe um outro estágio que é o revestimento do Espírito Santo, que nós chamamos de revestimento de poder ou também batismo no Espírito Santo. É um momento quando você se torna pleno do Espírito Santo. Tem pessoas que quando têm essa experiência, elas manifestam dons espirituais. Um deles, muito conhecido no meio cristão, é o dom de falar na língua dos anjos, né? Ou até mesmo falar num outro idioma. Esse é um dos dons. No entanto, a Bíblia não fala apenas desse dom. A Bíblia ensina muitos outros dons. A gente leu aqui em 1 Coríntios 12 que nós fazemos parte de um só corpo, o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo somos eu e você. Nós somos a igreja de Jesus na terra. A igreja de Jesus não é isso aqui, essa parede de tijolos aqui. Isso aqui é um templo, ok? Isso aqui é um templo de tijolos, para a gente se reunir aqui e fazer um culto para Deus, prestar um culto para Deus. Agora, a igreja somos eu e você. Eu e você somos a igreja de Jesus. Eu e você somos o corpo de Jesus, a extensão dele aqui na terra. Por que a extensão dele aqui na terra? Porque a Bíblia Sagrada diz que Jesus é o cabeça da igreja, ok? Ele é o cabeça. Lá do céu, ele comanda toda a igreja. Sabia disso? Lá do céu, ele comanda tudo. Ele nunca deixou de ser o cabeça. Embora a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o maligno exerce influência sobre esse mundo que a gente está vivendo aí, esse mundo abençoado. No entanto, quem governa o planeta é Deus. Ele nunca perdeu o governo. Onde é que está escrito isso na Bíblia, pastor? Salmo de número 103. Salmo de número 103. Ou melhor dizendo, é 103. Salmo de número 103, versículo 19. Salmo 103, versículo 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Salmo de número 103, versículo de número 19. O Senhor estabeleceu o seu trono aonde? Nos céus. E o seu reino domina sobre tudo. Então, trono de Deus, a
palavra de Deus diz que Deus está sentado no trono, Jesus está sentado à sua direita, né? Ao qual de onde ele intercede por nós, a Bíblia diz, e Deus sentado no seu trono, nos céus, ele reina, e ele domina sobre tudo. Nada foge ao controle de Deus. Tem um ditado popular que diz que até o diabo é o diabo de Deus, né? Por que tem esse ditado? Porque é verdade. O diabo é o diabo de Deus. Por quê? Porque ele foi criado por Deus. E ele também está nessa terra, né? Pode-se dizer a serviço de Deus. Como assim? Vou dar um exemplo. Todas as vezes que você peca, quem aqui já se sentiu oprimido? Alguém aqui já se sentiu oprimido? Às vezes a opressão é um sinal de que alguma coisa está errada. Quando nós pecamos e não existe arrependimento, Deus permite a opressão, Deus permite que o inimigo venha te oprimir fazer peso para baixo. E essa opressão permitida por Deus é para você identificar alguma coisa está errada. Por que esse peso? Por que essa opressão? Por que esse mal-estar? E Deus permite muitas vezes o mal-estar, uma opressão, um sentimento ruim, que é para você detectar que você não está legal, que alguma coisa está errada, que você pode ter dado uma brecha. E aí essa opressão, para você se corrigir, para você se consertar, você se arrepender do seu pecado, e então voltar para o caminho. Então o inimigo muitas vezes é um instrumento nas mãos de Deus para fazer a gente voltar para o caminho. Porque se o inimigo não nos oprimisse, veja bem, se o inimigo não fizesse esse papel, quando a gente pecasse, quando a gente errasse, nós estávamos lascados, porque tem muita gente aqui que ia permanecer no pecado, ia continuar no pecado, ia para o buraco, ia se arrebentar todinho, ia se machucar feio, e ia ficar por isso mesmo. Mas glórias a Deus pelo capeta, pelo encardido, que vem te oprimir nessa hora, que é para dizer que, volta para o caminho, antes que aconteça alguma coisa pior. Eu estou entendendo. Amém? Então o diabo, amados, ele é um instrumento para te devolver para o centro do propósito. Amém? Que quando a gente está no centro da vontade de Deus, ele não pode nada contra você. Jesus disse, lá vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada comigo, não tem nada em mim. Jesus era tão puro, tão santo, que o diabo não tinha acesso à vida dele. Porque Jesus era completamente santo. O diabo não podia fazer nada com ele. Somente aquilo que o próprio Deus permitiu, né? Quando Pôncio Pilatos, né, pediu para Jesus se defender, ele disse, olha, primeiramente eu quero dizer para o Senhor que você não teria nenhum poder se meu pai não tivesse te dado. Né? E Jesus, você sabe a história, ele não quis se defender, né? Ele sabia que ele precisava ir para a cruz. Ele veio a esse mundo para ir para a cruz. Então ninguém podia impedir Jesus de ir para a cruz, né? Mesmo que Pilatos quisesse, ele não iria conseguir, porque já estava tudo planejado. Desde a fundação do mundo, Deus já tinha criado um plano para a salvação da humanidade, e essa salvação só poderia ser feita se Jesus topasse para a cruz. Né? Então, por isso vocês sabem, né? Houve uma eleição, poderia soltar Barrabás, poderia soltar Jesus, e o povo preferiu o quê? Soltar Barrabás, um bandido, e crucificar Jesus. Né? E aí Pôncio Pilatos, você sabe a história, lavou as mãos e deixou que Jesus, o inocente, fosse crucificado. Mas, voltando aqui para a gente não perder o foco, eu só fiz esse comentário para deixar claro que Deus, ele não perdeu o controle. Às vezes, diante dos acontecimentos globais que nós estamos vendo aí acontecer, muitas pessoas chegam a pensar que Deus perdeu o controle, mas Deus nunca perdeu o controle. Ele sempre teve o controle. O detalhe é que algumas coisas precisam acontecer, e algumas delas até desagradáveis, né? Como a gente vê essa guerra acontecendo lá entre Rússia e Ucrânia, essa guerra lá entre o Hamas e Israel, e tantos acontecimentos, como agora no Rio Grande do Sul, essa enchente que já é considerada a maior catástrofe da história do Brasil, né? Então, são acontecimentos que, perante as Escrituras, precisam acontecer, são acontecimentos que antecedem o fim, que a Bíblia chama de princípio das dores, né?
Assim como a mulher, quando ela está para dar à luz a um filho, ela sente as dores de parto, e as dores de parto são um anúncio de que a criança vai nascer. Assim, amados, essas dores que o mundo está sofrendo atualmente, que são chamadas na Bíblia, conforme Mateus 24, de dores de parto, são as dores que anunciam a volta de Jesus, são as dores que precedem a volta de Jesus, e são as dores permitidas por Deus para que o povo se volte para Deus. Porque quem é que já ouviu aquele ditado popular? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Já escutaram essa frase? É real. Infelizmente, amados, infelizmente, às vezes só a dor para fazer alguém voltar para o caminho. A irmã Gabi, aqui na hora das ofertas, ela ministrou sobre os ricos, né? E ela falou aqui, né, que ali dizia, né, que os ricos não podem colocar a sua esperança na estabilidade das riquezas, né? E é uma pergunta que muita gente faz, né? Será que Deus tem alguma discriminação contra os ricos? Porque, afinal de contas, Jesus Cristo falou, naquela conversa com o jovem rico, né? Depois que o jovem rico não quis seguir a Jesus, porque não quis abrir mão de algumas coisas que Jesus estava pedindo, os discípulos chegam para Jesus e perguntam: poxa, que difícil que é, né? Entrar no reino dos céus. Aí Jesus disse: para um rico é mais fácil passar um camelo por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então tem pessoas que escuta uma frase como essa e acham que Deus tem algum tipo de discriminação com os ricos, né? Não é isso. A questão é que é mais um rico, uma pessoa que tem muitas posses, tem muita propriedade, tem muito patrimônio. Se ela não for uma pessoa desapegada, ela pode se prender ao patrimônio que tem, e esse patrimônio pode se tornar um empecilho para que ela siga Jesus. Porque alguém que quer seguir a Jesus, ela vai precisar muitas vezes na sua caminhada, até mesmo em algum momento, abrir mão até do patrimônio, abrir mão de valores, porque na caminhada com Jesus, amados, eu abro mão do que ele me pede. Eu já abri mão de casa, eu já abri mão de carro, eu já mudei de cidade, depois mudei de cidade de novo. A gente não tem dom, a gente não é dono de nada, a gente faz o que Deus manda e entrega o que Deus pede, né? Agora estamos entregando a nossa sogra para ir morar no asilo, né? Pensa que é fácil? Não é fácil, mas infelizmente não tem. O caso dela é um caso grave, ela já não entende mais nada, ela já não reconhece praticamente quase ninguém. Então, é como se você tivesse uma pessoa vegetando, né? É muito triste uma situação como essa. Isso só, eu passei hoje a manhã toda com ela, todos os sábados de manhã eu cuido dela. Então é muito triste você olhar para a sua própria sogra numa situação como aquela e: pastor, você não tem fé para orar? Você já não orou? Já oramos. Temos fé? Temos. Mas tem coisas também que são acontecimentos da vida, né? Que fogem ao nosso controle. Deus pode operar uma intervenção. Essa é a minha fé, né? Que Deus opere uma intervenção, que Deus faça um milagre. Mas enquanto Deus não faz, a vida vai seguindo, né? E a gente tem que tomar decisões, né? Meu sogro, já teve dias de eu perceber ele acabado, assim, porque é muito difícil. Eu sei de histórias de pessoas que cuidando de uma pessoa nessa situação, morreram antes da pessoa que estava sendo cuidada, porque vai desgastando o emocional, o físico. Então, a família da minha esposa tomou essa decisão, e eu, como pastor, eu tenho apoiado isso, porque eu entendo que realmente, para esse momento, é a melhor decisão a ser tomada. No final de semana, ela vai ficar em casa, ela vai passar lá de segunda a sexta, na casa de idosos, e de sábado e domingo ela vem, fica com a família, fica com os pais, os filhos, né, minha esposa e os outros cunhados revezam, né, no final de semana, para cuidar. Então, eu creio que é a melhor decisão para esse momento. Então, amados, eu falava para vocês sobre a importância de buscar os dons espirituais. Falei sobre o batismo com o Espírito Santo, que é esse revestimento de poder que Deus nos dá para poder cumprir o ID, para poder cumprir a nossa missão. Eu estava explicando para vocês que nós fazemos parte de um corpo, né? Fazemos parte de uma só igreja, e
que Jesus é o cabeça, que governa, que controla, que reina sobre esse corpo, e nós somos os membros desse corpo. Amém? Fazemos parte de uma família. E a Bíblia vai dizer que nessa família chamada igreja, Deus primeiramente, Ele levantou apóstolos. Depois Ele levantou profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. E aí ele vai perguntar, no corpo, que é a igreja, por acaso todos são apóstolos? A resposta é não, nem todos são apóstolos. Todos são profetas? Não, nem todos são profetas. Todos são mestres? Não, nem todos são mestres. São todos operadores de milagres? Não, não são todos. Todos têm o dom de curar? Todos nós podemos ser usados por Deus para curar os doentes. E em nome de Jesus eu quero profetizar que vai entrar muita gente aqui doente e vai ser curado nesse lugar. Porque hoje o que Deus está fazendo aqui, amados, com essa igreja está passando por um recomeço. E Deus está preparando a gente para algo muito grande que vem pela frente. E uma coisa que você precisa saber é que Deus deu poder para que a gente coloque a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Isso está disponível. Amém? Embora que possa acontecer de Deus dizer não para nós em algumas situações, né? Mas o poder está disponível. Agora, tem pessoas que têm o dom de curar. O dom de curar é diferente de simplesmente você ser usado para orar para um doente. O dom de curar é quando você recebe um dom específico da parte de Deus para orar pelo enfermo. É um dom específico. Eu conheço um amigo meu, o pastor Rui, que ele tem um dom de curar. Então, geralmente, essa pessoa que tem um dom de curar, ela ora por doença e acontece. O cara tem um dom para aquilo. Mas a Bíblia está perguntando, Jesus, o apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Corinto, né? Ele está perguntando, será que todos têm esse dom de curar? A resposta também é não. Não é todo mundo que tem o dom de curar. Aí ele continua perguntando, todos falam em outras línguas? Não. Alguns recebem o dom para falar em outras línguas, mas nem todos recebem. Aí ele pergunta, todos interpretam? Não, a resposta é não. Nem todo mundo tem o dom de interpretar. Pastor, por que você está falando isso? Porque se todo mundo tivesse o mesmo dom, todo mundo tivesse a mesma função e fizesse a mesma coisa na igreja, a gente não formaria um corpo. Por que Deus deu dons diferentes na igreja e deu funções diferentes na igreja? Para a gente formar um corpo. Então, se você não tiver um dom que o seu irmão recebeu, você não precisa ter ciúme do teu irmão. Ninguém precisa ficar com inveja do dom do outro, porque cada um, Deus vai dar um dom conforme o propósito que Ele tem para a gente. Amém? Até os dias de hoje, ainda existem pessoas que se sentem diminuídas porque não falam numa outra língua. Né? E aí, quando ela percebe que o irmão recebeu um dom de falar uma outra língua, ou na língua dos anjos, e ela não recebeu esse dom, ela se sente inferior. Isso é muito triste, porque, na verdade, só acontece por falta de conhecimento bíblico. Né? Porque a Bíblia é clara em dizer que Deus distribui os dons conforme Ele quer. Tem um dom, por exemplo, como o dom de profecia, que é o dom de pregar a palavra, que ele é superior ao de línguas. E esse daí todos deveriam buscar. Porque quando eu falo em línguas, se não tiver alguém para interpretar, todo mundo fica no escuro. E eu vou edificar somente a mim mesmo. Agora, quando eu falo em profecia, a Bíblia diz que todos entendem e todos são edificados. Todos recebem. Então, por falta de conhecimento, existem pessoas que buscam muito mais o dom de falar em línguas do que o dom de profecia. Eu conversava com o meu genro, hoje de manhã, que quando eu fui fazer o meu encontro face a face com Deus, eu estava lá na fila, né, para receber uma oração, que lá tem um momento onde a gente recebe a oração pelo batismo do Espírito Santo, e eu estava na fila, e eu estava ali orando, né? Minha esposa tinha recebido o dom de línguas estranhas, no encontro dela, e eu estava ali na fila, orando, Senhor, eu também quero receber o dom de línguas estranhas, eu quero falar com outra língua. E na própria fila,
da oração, o Espírito Santo me lembrou que o maior dom era o dom do amor. Eu naquela época, isso foi há muitos anos atrás, foi há praticamente 21 anos atrás, eu achava que o amor era um dom. Hoje eu sei que o amor é muito mais que um dom. O amor é o próprio Deus, o amor é a própria essência de Deus. O amor é muito mais nobre e excelente e acima do que qualquer dom, né? Mas, há 21 anos atrás, eu achava que o amor era um dom. E porque eu achava isso, na própria fila do batismo do Espírito Santo, eu comecei a orar. Senhor, vamos fazer o seguinte, esquece o que eu tinha te pedido. Eu não quero mais falar em línguas, não. Se o Senhor quiser me dar o dom de falar em outra língua, eu até aceito. Mas o que eu quero mesmo é o dom do amor. Porque se é verdade que o maior dom é o dom do amor, é isso que eu quero. Eu sempre fui meio fominha, né? meio guloso. Eu quero o melhor. Então, no meu entendimento, e Deus respeita a nossa fé, né? Isso era 21 anos atrás. Eu disse, Senhor, eu quero o dom do amor. E aí oraram lá, o apóstolo Edson, da cidade de Blumenau, orou por mim, colocou a mão lá, eu fui tomado pelo Espírito Santo, caí no chão, fiquei não sei quanto tempo lá no chão, fora de mim, e eu criei naquele momento que eu recebi o dom do amor, e ninguém tira isso da minha cabeça. E eu falava isso para os meus genros de manhã. Eu comecei a contar para ele algumas experiências que eu passei, né? Uma delas, né? Fizeram reunião para combinar um motim contra a minha pessoa. Combinaram na reunião que se o culto que eu estava pregando passasse de determinado horário, todo mundo ia se levantar, ficar de pé, sair, deixar eu pregando sozinho na igreja. Essa foi uma experiência que eu tive que passar, né? E tem outras, eu vou parar por aqui. Deu, chega. Mas foram tantas experiências que eu passei ao longo dos anos de ministério. Eu fui ungido a pastor no ano de 2006. Em 2006 eu fui ungido a pastor. Então já são quase 20 anos consagrado a pastor. Se eu for contar quantas vezes eu tive que perdoar, quantas vezes eu tive que liberar perdão, quantas vezes. Olha, já passou, acho que os 70 vezes 7, eu não sei se já deu, mas eu só sei, amados, que eu creio que o que me manteve e me trouxe até aqui foi acreditar que realmente eu recebi esse dom, né? Esse dom de amar. Agora, enquanto eu conversava com meu genro, amados, hoje de manhã, sobre o batismo no Espírito Santo, sobre a importância do batismo no Espírito Santo, o Senhor ministrou meu coração veio ao meu coração que o que a igreja está precisando hoje mesmo, mais do que o batismo no Espírito Santo, é o batismo no amor. É ser batizado desse amor. Mas eu falo desse amor que tudo suporta, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amados, nós estamos vivendo uma geração que ninguém mais suporta nada. Hoje, se o marido deixar a toalha molhada em cima da cama, é motivo para divórcio, né? Se o tempero da comida não tiver do agrado, é motivo para uma briga, né? Se o marido ou a mulher levantar o tom de voz, já é motivo para voar uma vassoura, voar um chinelo. A gente está vivendo um tempo que ninguém suporta mais nada. Qualquer coisinha é motivo para... essa igreja aqui para mim não dá mais não, eu já estou indo, já tem uma outra ali na esquina, ali que tem um som melhor, tem um ambiente melhor, lá eles apagam as luzes, parede preta, né? O pastor é mais ungido, o pastor lá fala em língua, mas esse aqui não fala ainda. Desculpa aí, só brincadeira. Só falar de fala também, inglês, português, italiano, espanhol. Aleluia. Mas, amados, eu estou brincando, mas esse é o tempo que a gente está vivendo, né?
Ninguém mais quer comer 1 quilo de sal com ninguém. E o amor do tipo de Deus, amados, é um amor que primeiramente ele é paciente. Ele é um amor que ele é benigno. Ele não arde em ciúmes. Ele não se vangloria. Não se soberbece. Não é soberbo. Ele não se comporta de maneira inconveniente. Ele não busca os seus próprios interesses. Também não se irrita. Não suspeita mal. Não se alegra com a injustiça. Mas se regozija com a verdade. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. Amém. Esse é o amor do tipo de Deus. É um amor sofredor. Um amor sofredor. Quando eu vejo pessoas que não estão dispostas a sofrer por amor a Jesus, não está disposto a sofrer pelo seu casamento, para manter o seu casamento, não está disposto a sofrer para que as coisas aconteçam, é porque eu ainda não acessei esse amor do tipo de Deus. Eu ainda não fui batizado com esse tipo de amor. E Deus quer, nesse tempo, eu creio, nos batizar com esse amor. Amém. Primeiramente, eu preciso me apaixonar por Jesus. Eu preciso me apaixonar por Ele. Eu preciso receber um batismo de amor por Ele. Nessa ferida de fome por Jesus. Porque se hoje muita gente não está querendo mais, na igreja de Jesus, botar a mão no arado, botar a mão na massa, servir na igreja, fazer a coisa acontecer, ganhar alma para Jesus, contribuir com seus dons e talentos. Se muita gente hoje não está querendo fazer isso na igreja de Jesus, é porque precisa se apaixonar por Jesus novamente. Não tem outra explicação. Eu posso vir na igreja, participar do culto, sentar no banco, é bênção, mas eu tenho que ir além disso. Eu tenho que querer colocar os meus dons à disposição do reino. Eu tenho que colocar a minha vida. Eu tenho que oferecer a minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Graças a Deus aqui todo mundo oferece, amém? Amém. Mas lá fora, muita gente não quer mais se oferecer como sacrifício vivo. E se oferecer como sacrifício vivo a Deus, implica em estar apaixonado por Ele. Eu vou ter que amar como Ele ama. E como é que Jesus ama? Jesus, a espécie o tipo de amor de Jesus é entregar a vida. A Bíblia diz que nós, maridos, temos que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Ele deu a vida por ela. Então o amor do tipo de Deus é um amor que se entrega. É um amor que renuncia a tudo. É um amor que doa tudo. Ele se deu por nós. Se eu quero amar, fazer essa ferida de fome por ti, né? Se eu quero essa ferida de amor por Ele, de fome por Ele, eu vou precisar amar como Ele ama. E amar como Ele ama vai implicar em renúncia, vai implicar em preço. Alguma coisa eu vou ter que abrir mão. Se eu não quero abrir mão de nada para seguir a Jesus, esse amor é um amor capenga, é um amor frágil, é um amor vulnerável, um amor que não corresponde ao amor do tipo de Deus. Então, em primeiro lugar, eu tenho que me apaixonar por Ele. Né? Depois de me apaixonar por Ele, eu preciso me apaixonar por aquilo que Ele mais ama. O que Jesus mais ama? O que Jesus mais ama são as vidas, são as almas. Por isso que o propósito da igreja aqui na terra é ir por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A coisa que Jesus mais ama são as almas. Por isso que a ordem para a igreja é: façam discípulos. Vão e façam discípulos. Que Jesus morreu por nós, Ele morreu pelas vidas. Então eu preciso me apaixonar por Ele e eu preciso me apaixonar pelas vidas. E as primeiras vidas que eu tenho que me apaixonar, eu tenho que estar apaixonado pelo meu cônjuge. Eu preciso estar apaixonado pelos meus filhos. Eu tenho que estar apaixonado pela minha família. Eu tenho que estar apaixonado pelos meus pastores.
eu tenho que estar apaixonado pela minha igreja, eu tenho que me apaixonar por todos. Porque algo que quando eu tenho oportunidade de falar, eu falo, o que vai transformar o mundo, amados, é o amor. Amém. O que vai mudar o mundo, a esperança para o mundo é o amor, porque Deus é amor. Por que que hoje as igrejas estão vazias? Muitas igrejas, algumas delas se encontram vazias, né? Por que algumas igrejas estão adormecidas? Porque faltou o amor. Quando o amor esfria, quando não tem esse amor verdadeiro, as coisas não fluem. Então o que nós precisamos desesperadamente é de um batismo de amor. Amor por Jesus, amor pela causa de Deus, amor pelas vidas, amor. O bom perfume de Jesus se resume nisso, o amor. O que atrai as vidas é o amor. Por que Jesus ele curava os doentes, ele fazia o bem, por onde ele passava, era sobrenatural, porque ele era alguém cheio de amor. E nós precisamos ser batizados por esse amor. Amém. Se eu for cheio desse amor, eu tenho certeza, por onde eu passar, tudo vai voltar a viver. Glória a Deus. Tudo vai ser transformado. Porque não adianta, eu posso botar uma roupa bonita, eu posso usar um perfume importado, eu posso, sabe, no salão de beleza fazer a minha unha e fazer maquiagem e me pintar todinho, né? Todinha, né? Que homem não se pinta, né? Apesar que hoje tem homem que se pinta também, né? É os coreanos lá do dorama, aqueles lá se pintam. E para aparecer na televisão tem que botar maquiagem, né? Então, amados, eu posso estar muito bonito por fora, mas se aqui por dentro eu não tiver esse amor do tipo de Deus para doar, para dar, como disse Paulo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, ainda que eu e não tivesse amor, nada me aproveitaria. Se não tiver amor, amado, não adianta. Eu posso fazer grandes obras, mas se essas obras for com a motivação errada, como nesse tempo aí de catástrofe do Rio Grande do Sul, a gente não é Deus para poder enxergar o coração humano. Mas quanta gente que se aproveita de uma catástrofe como essa para ir para a mídia, né? E fazer propaganda, porque o cara tem patrimônio, aí ele vai lá e enche uma carreta de donativos, 2 carretas, 3 carretas, e aparece na mídia, ó, eu estou doando 3 carretas cheias de mantimento no Rio Grande do Sul. Amém, glória a Deus. Se ele tem dinheiro para fazer isso, é bênção. Mas se a motivação for errada, se ele está fazendo aquilo ali só para se aparecer, está fazendo aquilo ali para ganhar voto na próxima eleição, Deus conhece o coração, amado. De Deus ninguém engana nada, de Deus ninguém zomba. Então, é preferível você dobrar o teu joelho lá no teu quarto e interceder pelo Rio Grande do Sul e orar. Você de repente não tem nem 5 reais para fazer um pix, mas você dobra o teu joelho e clama, intercede, chora pelo Rio Grande do Sul, do que o cara que mandou 3 carretas cheias de comida para se aparecer na internet, porque quer ganhar voto nas eleições. Você acha que Deus não está vendo? Você acha que Deus é besta? Deus não é besta, irmão. Deus vê tudo. Agora, se a motivação é correta, glórias a Deus. Porque se tem dinheiro para fazer obra, tem mais o que fazer. Agora, se não tiver amor, é só blá, 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 blá. É só aparência humana. Né? Engana o homem, mas não engana Deus. Amém. Quantos estão entendendo? Amém. Amém, queridos? Eu vou parar por aqui, porque hoje tem ceia, né? Hoje tem ceia. Amanhã
Amanhã a gente vai passar o domingo junto. Vai que Deus me dá mais uma palavra amanhã lá, a gente pega o violão e faz lá um momento lá de louvor, de adoração. Hoje né? vai ser com Jesus, amanhã tem almoço com Jesus. Vai ter o café da manhã com Jesus, almoço com Jesus, café da tarde com Jesus, vai ser tremendo. Aleluia. Mas vamos ficar de pé. Só queria fazer um comentário. Eu tive um parente meu que ele era diácono numa igreja e ele ficava sempre na porta para receber as pessoas durante o culto. Até o dia que naquela igreja descobriram que esse meu amigo não falava em línguas estranhas. Aí quando descobriram que ele não falava em línguas estranhas, resolveram tirar ele do carro. Ele não pôde mais ficar na porta da igreja, nem para receber as pessoas. Eu nem sei como essa pessoa está hoje, eu não sei se ela ainda está no caminho do Senhor. Mas esse tipo de atitude de religiosos que não conhecem a Deus, que não conhecem a palavra de Deus, que não têm intimidade com o Espírito Santo, provocam feridas terríveis no coração das vidas. Tem pessoas que são traumatizadas, que acham que Deus não ama elas, ou ama mais o outro, porque o outro tem um dom A ou B, ou fala em línguas e ele não fala. Meu Deus, quanta ignorância. Depois você lê em casa, amados. Lê 1 Coríntios 14. E se quiser saber mais sobre o assunto, fala comigo em particular. Deus distribui o dom como Ele quer. Você não quer ter o dom do outro. Se contente com o seu dom. E se você quer ter mais dons, vai orando. Se Deus quiser, Ele pode te dar todos os dons. Mas não esqueça, o principal não é isso. O principal é o amor. Se você for uma pessoa cheia de amor, você pode não ter muitos dons, mas se você tem o amor é tudo. O amor é tudo. Amém? Que Deus tenha misericórdia daqueles que ensinam de um jeito que eu não considero correto. Amém? Vamos orar, irmãos. Vamos clamar por esse batismo de amor, amém? Amém. Você falar com Deus, amém? Aos seus pés estou pra render tudo. Sou a ti que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas vão cair. Basta olhar, perdoado logo. Todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro o vaso, eu quebro o vaso, teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o vaso, eu quebro o vaso, teus pés, aos pés do meu amado. Oh Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos nesta noite, Senhor, batiza-nos com teu amor, Senhor, batiza-nos com teu amor, oh, muito mais do que um dom, muito mais do que uma habilidade, oh, nós queremos ser cheios do teu amor, oh, batiza-nos com teu amor,
Oh, Pai, nós cremos que o que vai transformar o mundo, o que pode mudar o mundo, o que vai curar o mundo, o que vai libertar o mundo, o que vai transformar, o que vai impactar o mundo. Oh, Pai, é o Teu amor em nós, Pai. É o Teu amor em nós. Batiza-nos com Teu amor, Senhor. Nós queremos ser batizados. Oh, fere nosso coração com uma ferida de amor. Amor por Ti. Amor pelos perdidos. Amor pelas almas. Amor pelos povos não alcançados. Amor a começar pelo meu vizinho. A começar pelo meu cônjuge. Pelos meus filhos. Pelos meus pais. Pelos meus pastores. Pela minha igreja. Pelos meus colegas de trabalho. Pelos meus patrões. Pelos funcionários. Oh, fere nosso coração de amor. Batiza-nos com Teu amor. Amor que tudo crê, tudo suporta, tudo sofre, tudo espera. Oh, batiza-nos, Senhor. Batiza-nos com Teu amor. Batiza-nos com Teu amor. Eu quero paz. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Mas na noite que Jesus foi traído, Ele pegou um pão e Ele disse aos seus discípulos, né, este é o meu corpo. Né? Pegou um pedaço de pão e ele disse: este é o meu corpo, que é entregue por vós. Né? Jesus estava falando do corpo dele, que ia ser moído pelas nossas transgressões. Depois, Ele pegou o cálice de vinho e Ele falou: esse cálice é o cálice da nova aliança, né? Que representa o sangue de Jesus que seria derramado pelos nossos pecados. Ouvi? Lá. Então, todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do cálice, né, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então esse é um momento, amados, para a gente refletir
um momento para a gente olhar para dentro de nós e, sobretudo, renovar a nossa aliança com Deus. Jesus, quando morreu por nós lá na cruz, ele fez uma aliança conosco, aliança de sangue. Ele tem uma aliança com nós inquebrável, inviolável. Ele não vai desistir de nós jamais. Agora, a nossa aliança com Ele, será que a nossa aliança com Ele está em dia? Será que eu estou mantendo realmente uma aliança de fidelidade e lealdade para com Ele? Isso é algo para a gente refletir. Então a ceia é esse momento que você meditar, refletir. Amém? Sobre essa necessidade de renovar a nossa aliança com Ele e relembrar o alto preço que Ele pagou por nós lá na cruz do Calvário. Amém? Não sei se alguém pode... Vocês vêm até aqui na frente? Amém? Então eu vou convidar vocês. Pode vir até aqui na frente. Amados, feche seus olhos nesse momento. Tenha teu momento de oração com Deus. Agradeça a Jesus. Agradeça a Ele pelo alto preço que foi pago lá na cruz. Agradeça pelo sacrifício de Jesus. Agradeça. Oh Pai, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez, nós queremos dar a Ti honra, glória, louvores, pelo alto preço que foi pago ali na cruz do Calvário, pelas nossas transgressões. Obrigado, Pai, pelo preço pago, pelas nossas transgressões. Obrigado porque o castigo que nos traz a paz, o Senhor levou ali naquela cruz. Obrigado, Pai. Obrigado por ter sofrido em nosso lugar. Obrigado por ter morrido em nosso lugar. Obrigado pelo Teu sangue derramado. Nessa noite, Pai, nós renovamos o nosso compromisso contigo. Renovamos a nossa aliança contigo, Pai. E te pedimos, Pai, fortalece-nos na força do Teu poder. Livra-nos do mal. Ajuda-nos a permanecer firmes e comprometidos com a aliança contigo até o fim. Em nome de Jesus. Coma do pão e beba do vinho. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Vamos aí, pessoal. Vamos aí, pessoal. Vamos aí, pessoal. Vamos aí, pessoal. Vamos aí, Jesus disse, né? Deixai vir a mim os pequeninos, né? Porque deles é o reino dos céus. Né? Essas crianças, eles ensinam um monte a gente, né? Isso aqui é uma joia preciosa. Vem cá, calma, para um pouco. Aqui tem formiga no pé. É o Levi levado. Eu sou o Levi levado, fala. Não? É assim. Ei, ó. O estômago fica bem aqui, ó. Fica bem aqui, ó. Amados, o amor de Deus o Pai, né? A graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja com vocês, amém? Aqueles que não puderem estar lá amanhã, né? Tem um final de semana abençoado igual. Os que puderem, vai ser bênção, né?
E lembrando, né, Gabi, dia 15 de junho nós vamos ter o jantar de Dia dos Namorados. Então, para quem é casado, para quem está namorando, vamos ter o jantar de Dia dos Namorados. O preço vai ser R$90 por casal, que é o valor da comida. Né? O valor da comida, segundo o cardápio que a gente escolheu. Né? Foi contratado lá um chefe que vai fazer a comida top das galáxias. Eu deixei a Gabi escolher o cardápio. Então, você fala com ela, se não gostar, fala com ela. Não, fala comigo. Fala comigo. Só escolher o que Vai ela gosta, comigo. né? Não, vai ser pensa. E a bebida é fora a parte, tá? Depois tu vai ver como vai fazer a questão Não, da se ela bebida. escolher o que ela gosta, vai escolher de excelência. Ah, com certeza. Sua mãe, né? Então, irmãos, convidem, né? Vocês que têm amigos, convidem casais para estar junto Ô, lá. pai, bem ali nesse negócio, tem confete aqui dentro? Não, é areia. Então convidem, né? A oportunidade de você estar convidando casais, amigos, é uma oportunidade única, né? Lá a gente vai estar compartilhando uma palavra, vai ter louvores, com certeza vamos bolar alguma brincadeira. E não sei se vocês querem fazer isso, lá das outras vezes que a gente já fez esse tipo de programação, os irmãos da igreja pediam brindes, né? Você pode pedir brinde lá no seu local de trabalho, com amigos e tal. Pedindo brindes, a gente pode sortear esses brindes lá no dia, né? Se todo mundo aqui conseguir um brinde, 2 brindes, vai dar, ninguém fica sem presente, né? A gente faz um sorteio, é bacana, né? Faz um sorteio lá, todo mundo vai ganhar alguma coisa. Isso é bom, né? Todo mundo gosta de ganhar presente, né? Aí fica a critério de vocês, se vocês acharem que conseguem, né? Não gosto de botar peso, estou chegando agora, né? Mas é bacana, a gente faz um sorteio, e não é difícil, né? Todo mundo aqui tem algum amigo que é dono de algum comércio, alguma coisa, que pode dar um brinde. E se todo mundo traz alguma coisa, a gente sorteia lá na hora. Eu vou estar vendo com a minha esposa, com certeza vai fazer alguma brincadeira, uma dinâmica, né? E vai ser bênção. Tá bom? E amanhã também, né? Vai ser bênção. Amém? Deus abençoe vocês, amém? Agora eu faço Isso, todo mundo liberado.